17 de junho de 2003. No dia em que as manifestações se multiplicavam pelo país e levavam milhões de pessoas às ruas, alguns políticos começaram a dar suas primeiras declarações. A tradicional oposição aos governos do PT abraçava as manifestações e buscava expandir as críticas dos protestos a presidente e ao seu partido, que, como você sabe, a essa altura eram ainda minoritários. Esses partidos de direita e centro-direita entendiam que junho de 2013 era, antes de qualquer coisa, uma oportunidade que se abria depois de 10 anos de governo petista. Há poucos dias dos 50 anos do golpe militar, manifestantes participaram hoje de protestos políticos em algumas capitais. No Rio de Janeiro, a manifestação reuniu cerca de 200 pessoas, segundo a Polícia Militar. Em São Paulo, 2 protestos com ideais opostos reuniram cerca de 1.300 manifestantes. A chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi convocada pela internet por militares da reserva, reformados e simpatizantes do golpe militar. Com faixas e cartazes, os manifestantes se reuniram na Praça da República, no centro de São Paulo, e pediam a retirada de corruptos do poder, a convocação de novas eleições e até a intervenção militar. Uma frente é por essa intervenção militar e a nossa é pelo voto facultativo. No protesto havia até quem negasse a existência da ditadura. Nunca existiu uma ditadura. Em 64 a gente tinha mais liberdade de expressão do que hoje. Segundo a PM, o protesto reuniu cerca de 500 pessoas. Um fotógrafo teria sido agredido por manifestantes e houve um princípio de tumulto. Mais tarde, 3 pessoas foram detidas perto da manifestação, 2 por pichação e outro por agredir um homossexual. A Marcha da Família foi inspirada em uma manifestação que aconteceu dias antes do golpe militar, em 1964. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de março de 2024. Hoje, a ditadura militar que aprisionou os brasileiros durante 21 anos, que impediu que se votasse para presidente, para governador, para prefeitos das capitais e que colocava no Senado senadores biônicos que não eram votados, não eram eleitos, eles eram escolhidos pela ditadura para dar maioria a essa ditadura no parlamento, completa 60 anos. 60 anos desde a explosão do movimento que se consolidaria no dia 2 de abril com o fechamento do Congresso, e aí foi um crescendo de arbitrariedades dos autocratas, de um regime de generais presidentes. Para ser presidente do Brasil só podia ser general e, na verdade, eles escolhiam e a gente tinha que aceitar. E neste momento em que tudo isto ocorre, o Brasil vive uma nova ameaça, porque, veja só, minha amiga, meu amigo, 1/4 dos brasileiros quer a volta da ditadura militar. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Segundo pesquisa Datafolha recém-concluída, 71% dos brasileiros acreditam que a democracia é a melhor forma de governo, mas 7% querem a ditadura, mas não são só 7%, veja bem. Outros 18% dizem que tanto faz o regime, ou seja, eles não têm coragem de apoiar explicitamente a ditadura, mas se ela vier, eles aceitam gostosamente. O levantamento foi realizado presencialmente com 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 147 municípios pelo Brasil,
pelo Datafolha entre os dias 19 e 20 de março. Bom, na verdade esse número combina com esta pesquisa também Datafolha, feita há alguns meses atrás. Na verdade, nós estamos falando de menos de 6 meses atrás. Brasil tem 29% de petistas e 25% de bolsonaristas. Esses 25% são os mesmos 25% da pesquisa de agora, 7% mais 18% dá 25%, que apoiam uma nova ditadura no Brasil. E isso ocorre em um momento em que o bolsonarismo tentou um golpe de Estado e, como você viu, tudo isso começou em junho de 2013. Naquele momento, o Brasil tinha pleno emprego, inflação controlada, o salário mínimo crescia, a pobreza, a miséria e a desigualdade tinham caído, a renda do trabalhador era ótima. E ali você teve alguns partidos de esquerda que inventaram de protestar contra o governo recém-empossado de Fernando Haddad no governo da cidade de São Paulo, da capital paulista. O prefeito anterior, o Gilberto Kassab, deixou os ônibus em São Paulo sem reajuste durante todo o seu mandato e a bomba estourou no colo do Haddad. Estava defasado. O Haddad foi lá e deu um aumento de 20 centavos na passagem, 20 centavos no momento em que a renda das pessoas estava crescendo, estava todo mundo empregado. Um movimento chamado Movimento Passe Livre começou esse movimento de fechar as ruas, fechar tudo, até que o Haddad aceitasse, imagina, a esquerda fazendo isso com o governo do PT, até que o Haddad aceitasse anular o aumento de 20 centavos, e isso saiu direto do orçamento da saúde, da educação, e sem necessidade, porque não havia essa crise que tem hoje, com desemprego alto, com salários baixos, etc. Enfim, um ano depois, e eu estive lá, a extrema-direita, que tomou aquelas manifestações de 2013, expulsou a esquerda da rua, a esquerda foi para a rua, tal, criou aquela bagunça toda, aí veio a extrema-direita, que criou coragem, saiu do armário, que eles estavam escondidos após a ditadura ser exterminada no Brasil, e desde então não se conseguiu mais tirá-los de lá. Recentemente o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista a uma rádio que o Blog da Cidadania transmitiu aqui, inclusive um trecho dessa entrevista, em que ele dizia que a extrema-direita e o pai dele começaram a se fortalecer no Brasil em junho de 2013, e como você viu, é verdade. Você viu o primeiro embrião dessas manifestações da direita na Praça da República, em São Paulo, em 2014, e março de 2014, né? E de lá para cá, a extrema-direita veio crescendo, até se tornar o que você viu recentemente na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, uma manifestação gigantesca. Na Praça da República eles eram um pouco mais de 1.000, segundo a USP, na Avenida Paulista, no mês de fevereiro, eles eram quase 200.000 pessoas. E hoje o Brasil está na situação que está, ameaçado por movimentos golpistas e por 1/4 da população que quer a volta daquele regime nefasto. A sociedade civil optou para ficar ao lado dos ditadores, diz a viúva de Jango. Em entrevista ao Correio Brasiliense, a ex-primeira-dama, mulher de Jango Goulart, o presidente que foi deposto pelo golpe de 64, diz que ela e o marido, então presidente João Goulart, se sentiram abandonados na ofensiva militar e critica Lula por vetar atos e manifestações alusivos à data. E essa crítica tem sido feita, mas a pesquisa da Datafolha mostrou que a maioria prefere que neste momento não haja provocações aos militares, porque a situação está muito sensível,
e a extrema-direita está dando seguidas demonstrações de força, além de ter uma maioria no Congresso que pode, inclusive, tirar o presidente do cargo. Bom, mas o fato é que, na véspera do golpe, o Jango Goulart tinha 70% de aprovação. Essa pesquisa foi publicada no site da Câmara dos Deputados e mostra que o Ibope, levantamento do Ibope em março de 1964, contradiz a suposta fragilidade do governo João Goulart, um dos argumentos usados pelos militares para tomar o poder há 50 anos. A reportagem especial retrata a opinião de deputados e especialistas sobre esse período da história e, para resumir aqui, o Jango Goulart tinha 70% de popularidade naquela época e mesmo assim a ditadura foi lá e o derrubou, os militares foram lá, derrubaram o Jango e instalaram uma ditadura que durou 21 anos. Na verdade eu digo que demorou mais de 21 anos, demorou 25 anos, porque eu só considero que o país saiu da ditadura após a eleição direta de 1989, em que Collor derrotou Lula por pouco, mentindo e usando fake news pela primeira vez. Enquanto isso, 53% dos brasileiros, afortunadamente, dizem que descartam que possa haver uma nova ditadura no país, mas 44% acreditam que o Brasil corre o risco de uma nova ditadura. Essa diferença de percentual dos que não acreditam para os que acreditam não significa nada. 53% é gente mal informada, o fato é esse. E o PT pressiona Lula a recriar a comissão de mortos e desaparecidos neste momento, e aqui existe, inclusive, não só entre a população, que numa maioria de 55%, 59% apoia a decisão do Lula de não fazer barulho agora sobre a ditadura. Na verdade, esse é um momento bastante complicado. O PT pressiona também setores da esquerda, mas mais uma vez é aquela coisa. Eu sou alguém que lutou sempre contra a ditadura, mas eu acho que nesse momento é bom ter cabeça no lugar, porque realmente o risco no país é muito grande. Generais não foram punidos em 1964, mas a prisão os espera por golpe de 2023. O Lula não quer marola pelo seguinte: nos próximos meses nós vamos ver generais sendo presos. Nós vamos ver essa gente respondendo pelos crimes, não os de 64, esses que estão aí provavelmente eram crianças como eu em 1964. Porém, eles cometeram o mesmo tipo de crime, tentaram dar um golpe e hoje vão responder por isso. Não esses da foto, mas outros que você bem conhece. Com debandada, o PSDB vai perder toda a bancada na Câmara de São Paulo. Você viu nesse vídeo que eu acabei de passar sobre junho de 2013, o PSDB com Fernando Henrique, todos eles apoiando aquelas manifestações contra a Dilma Rousseff iniciadas pela esquerda, gente. Isso que dá... porque na verdade as manifestações eram pelos 20 centavos, mas você chegava lá, eu moro perto da Avenida Paulista, onde começaram aquelas manifestações, você chegava lá, estavam xingando a Dilma, né? E era a esquerda. Aí a direita foi lá, aproveitou e fez o que fez, né? E o governo vai lançar uma campanha com aceno a evangélicos e entrega de obras. Em cerca de 2 anos, os evangélicos vão ser maioria dos brasileiros. Isso é uma preocupação extrema que tem nesse momento, e não dá para ignorar isso e fingir que eles não existem, porque está se tornando algo muito perigoso. Moro será julgado em cenário desfavorável com torcida do PT e PL por cassação após eleições. Os partidos que apresentaram acreditam que a decisão do TSE antes de outubro poderia contaminar a disputa municipal. O fato é que o PT
nem está fazendo tanta questão assim de caçar o Moro agora, porque como é no Paraná, o Bolsonaro vai colocar quem ele quiser no Senado, e pode colocar alguém pior até que o Moro. A relação do Moro e do Dallagnol, porém, está estremecida, porque um traiu o outro. O Moro traiu o Dallagnol quando ele foi cassado e não foi apoiá-lo. E agora o Dallagnol trai o Moro e não dá menor apoio para ele quando ele está perto da cassação. Que se matem. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.